Boa noite a todos os nossos queridos seguidores do Sem Dependência. Hoje a gente faz a nossa primeira live, né, Thiago? Sim, Eu sou bem-vindos a todos. Eu sou Patrícia Ramos, sou psicóloga de formação, sou mestre em promoção da saúde, trabalho já há 20 anos com prática clínica, em gestão também de serviço de saúde mental. E eu e o Thiago, a gente teve a brilhante ideia de juntar a nossa formação, a nossa expertise e ajudar as pessoas a parar de fumar. Mas por que, né? Eu e o Thiago, a gente decidiu se juntar. O Thiago foi meu chefe num dos maiores hospitais da América Latina, um dos mais importantes aqui do Brasil, e me recrutou para ser uma psicóloga intervencionista de uma pesquisa de tabaco. E nossa pesquisa ela foi dedicada para comprovar a eficácia de um programa para deixar de fumar 100% online. Né? E eu e o Thiago, a gente já está no mercado de psicologia online há algum tempo. Então, vou passar a palavra agora para o Thiago também falar um pouquinho dele, da expertise dele, e a gente está aqui para ajudar vocês. Boa noite. Então, né, como a Patrícia estava comentando, né, nós dois somos psicólogos, acho que há um tempinho focado, né, tanto no atendimento online quanto no tratamento do cessação de tabagismo. Acho que num período, né, Patrícia, que acho que nem se falava tanto, né, no atendimento online, foi exatamente esse, foi o programa pioneiro, né, que era um tratamento 100% online, focado para uma coisa que tinha um começo, meio e fim, e aí na época foi escolhido o programa de cessação do tabagismo, e a gente acabou encabeçando isso no ponto de vista, né, de criação do tratamento, de desenvolvimento da técnica, e essa expertise a gente acabou indo desenvolvendo também na nossa própria parte clínica, e aí já estamos aí um tempinho já trabalhando com esse foco. E é isso, gente. É muito. Eu sou muito suspeita de falar sobre esse assunto, né? Então a gente tem aí essa missão, o nosso propósito maior é de a gente conseguir ajudar você que quer parar de fumar com um método eficaz, com um método que vai trazer aí as questões das suas emoções, né? Então nós dois somos psicólogos de formação e a gente entende perfeitamente que esse vício ele está ligado totalmente às questões emocionais, à vida anímica da pessoa, né? Então, agora eu vou passar aqui um pouquinho para o Thiago. O Thiago vai explicar o porquê, né, a gente deu esse título para essa live, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa metodologia, sobre a nossa proposta. Thiago, com você. Então, né, quando a gente estava pensando na primeira live aqui do canal, né, a gente já fez um podcast, está aqui também nos vídeos do YouTube e os pequenos recortes também no nosso Instagram, que depois vai estar aqui o nome aqui embaixo. A gente estava pensando, né, como que seria o tema dessa primeira live. Eu acho que assim, de maneira meio grandiosa, mas eu acho que muito importante, a ideia de como parar de fumar em 2024. E na verdade a gente tenta parar de fumar com o princípio primeiro, do engajamento. Então a ideia um pouco dessa live, dessa nosso primeiro contato, vai conversar com uma coisa com os pacientes, né, e com as pessoas em geral, que é como tentar se organizar para começar a pensar em como padronizar realmente o processo de parar de fumar. E começa com o engajamento, né? Claro que existe uma técnica para isso, que daqui a pouco a gente vai explicar, não é baseado simplesmente na nossa cabeça, né? A gente tem um referencial teórico que entende que o paciente ele vai ter que passar por algumas fases até chegar num ponto, que é desse ponto que ele vai conseguir realmente guardar energia para passar pelo desconforto de estar tentando parar de fumar, de ter algum nível de abstinência, de tentar conseguir alguma substituição, porque eu acho que antes de chegar nisso, ele tem que dar o passo de acreditar que ele quer parar de fumar, né? Então ele vai ter medos, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, ele vai ter uma certa ambiguidade, né, Patrícia? Acho que a gente nunca conversou com um paciente que chegou 100% e falou assim, nossa, não, eu quero parar de fumar. Na verdade, ele sempre fala, eu quero parar de fumar por causa da minha saúde, mas se não fizesse mal, talvez eu fumasse pro resto da vida, né?
Então ele entra com uma certa ambiguidade. Tem a questão um pouco de, né? Hoje ainda as pessoas ainda questionam qual o malefício do cigarro, então vale a pena também de conversar um pouquinho sobre isso, só para reforçar. Eu acho que é difícil a gente imaginar que em 2024 as pessoas não saibam isso, mas eu falo para vocês que eu ainda vejo algumas pessoas ainda terem dúvida da grandeza, da dificuldade que o quanto o cigarro faz mal e o quanto é importante, quanto mais rápido possível, parar de fumar, né? Sem dúvida. Gente, quando a gente começar um ano com um objetivo, e um objetivo tão nobre, que é você deixar o cigarro, né? E eu acho que é muito legal o que o Thiago falou, a ambiguidade, ela acompanha, por conta do prazer, por conta da válvula de escape, né? Então, o que é ambiguidade? Ora eu quero, ora eu não quero. Aquela oscilação, eu vou parar de fumar? Ah, não vou mais, né? Então, eu acho que todo esse contexto, a gente está muito preparado para te ajudar. Se a gente pensar, né, nos malefícios, se a gente pensar nas políticas públicas, a gente tem isso muito forte no nosso podcast, que eu convido você a assistir o nosso podcast, convido você a seguir a gente no nosso canal. Se você tem uma pessoa que quer parar de fumar ou não quer, e no fumante, todo mundo conhece um fumante, né? Todo mundo tem um fumante na família, todo mundo tem um fumante no seu hall de amigos. Convide, compartilhe o nosso link, compartilhe o nosso canal. Mas vamos falar um pouquinho que a história do cigarro, ela é muito contraditória, né? Se a gente pegar e fazer uma evolução por tempo, né? Se a gente pensar que no início do século passado o ato de fumar era um status social, você tinha um posicionamento, né? Você tinha uma acomodação social para fumar. A gente vê que o cigarro ele era extremamente funcional nas culturas no começo do século passado. E, claro, como um malefício para a saúde, ele foi se mostrando e ele foi trazendo complicações ao ponto, né, das nossas políticas públicas internacionais, dentro de um escopo como a Organização Mundial de Saúde, entenderem que isso era extremamente com malefício. Eu lembro até hoje, meu pai assinava a Veja. Eu tinha uns 8 anos, uns 10 anos, eu acho. Meu pai assinava a Veja. E a capa da Veja, aí da década de 80, uma das capas era "O cigarro mata". E a partir... Demorou muito tempo, né? E a gente pode pensar em lobby financeiro, a gente pode pensar em um monte de coisas que fazem sentido, mas demorou muito tempo para os órgãos relacionados à saúde se posicionarem que aquilo era um malefício, que aquilo trazia prejuízo. Hoje a gente já sabe que mais de 80 doenças, tá? 80 doenças estão correlacionadas pela consequência do tabaco. E a gente entende que parte do consumo está totalmente ligado à nossa dependência emocional do cigarro. Quando a gente faz, né, eu já fazia as anamneses, a gente ficava abismado. O cigarro é meu amigo, o cigarro é a minha força, o cigarro é meu escape. O cigarro, ele cumpre um papel muito forte. Então, eu acho que a gente está muito cheio de informações para entender os malefícios físicos. Só que hoje nós estamos aqui para falar dos malefícios também psicológicos. A dependência emocional do cigarro, ela traz aí a nutrição desse vício. E você estar nutrindo o vício, você está colaborando para que a sua saúde mental fique em prejuízo. Então, a partir do momento que você se propõe a fazer o término da relação com o cigarro, você consegue adquirir
diversas habilidades, diversos skills para enfrentar diversos problemas. Porque a força que você tem, o autocontrole que você vai desenvolver, não vão servir só para o cigarro, vão servir para a sua vida. Tiago, passar um pouquinho agora para você, a gente vai falar da entrevista motivacional. É uma técnica utilizada mundialmente, né? Eu sou apaixonada por ela. Eu acho que ela serve para tudo na vida, não só para vício. Mas a gente vai conversar um pouquinho para até vocês entenderem o porquê tem tanto fundamento, né, teórico, científico nessa metodologia. Pode começar, É Tiago. interessante, acho que, falar da técnica da entrevista motivacional, que quase todo profissional de saúde pode usar a técnica, né? Não é uma técnica exclusiva para psicólogos, né? E normalmente ela vai estar muito vinculada à questão de adesão, né? Então, tanto que o primeiro contato que eu tive com essa técnica era educação em diabetes. A gente falava simplesmente de fazia cenários ali de como fazer pessoas continuarem engajadas num tratamento que é longo, que o paciente não começa a sentir o efeito colateral agora, mas ele precisa começar a se tratar por uma coisa que, se ele não se tratar, ele vai sentir os efeitos depois de alguns meses ou anos. E como continuar engajado naquilo. Então, o primeiro contato que eu tive com a técnica, né, a entrevista motivacional, era uma entrevista, né? A gente estava tentando replicar ali a ideia de uma enfermeira que estava conversando com uma paciente que chegava num posto de saúde e que ela, como padrão do tratamento, ela precisava perder peso, ela estava em pré-diabetes, para não entrar na diabetes, e em vez de perder, ela tinha ganhado peso, né? E aí a técnica entrava, que era como que a enfermeira ia conversar com essa pessoa, no sentido de fazer ela continuar ficando engajada, para ela não se desmotivar, porque simplesmente se chegasse ali e simplesmente fosse dar uma bronca nessa pessoa, provavelmente o que ela iria fazer no próximo atendimento, que ela simplesmente não iria aparecer. E ali a ideia da técnica era muito fazer o paciente entender a importância de se sentir ainda motivado e tentar continuar engajada para talvez alcançar a meta na próxima consulta. E ela tem uma parte aí um pouco mais metodológica, que é quando a gente avalia o paciente, quando a gente avalia ali a pessoa que está na nossa frente, a gente entender, claro, e aí dependendo muito do que a gente vai estar conversando, né? Entender em que fase que esse paciente vai estar. Aí daqui agora eu já vou falar mais da questão do tabagismo mesmo, né? Então, quando a gente pensa na técnica de entrevista motivacional, acho que uma das primeiras coisas quando eu estou avaliando alguém, conversando com alguém, é entender como esse paciente hoje ele está dentro de uma faixas que a gente vai ter pré-estabelecida. Então, ele está numa fase ainda de pré-contemplação, é quando ele ainda nem começa a pensar se quer um dia parar de fumar, ele nem... Acho difícil imaginar que alguém diga que o cigarro não faz mal, mas ele nem acha que aquilo está prejudicando a saúde dele, ele ainda não tem nada, né? Um pouquinho adiante dessa fase, tem um paciente já contemplando. Como a própria palavra fala, ele já tem uma ideia que alguma coisa ali, que o cigarro já pode começar a fazer mal, já é um paciente que normalmente já está numa idade que percebe que o cigarro já começa a ter um comprometimento, às vezes, na parte física, na capacidade pulmonar, já começa a ter algum nível de desconforto da questão, às vezes, do cheiro, de sentir que as pessoas podem se incomodar com o cheiro de roupa, cheiro na mão. Então ele está contemplando, mas ainda ele não tem nenhuma ação, ainda não fez nenhum movimento na questão do parar de fumar. Aí a gente tem a fase que eu acho que é a melhor fase que a gente consegue imaginar, que é o paciente para realmente tentar parar, que é a fase de preparação. Então, quando a gente fala do engajamento aqui, é essa fase que a gente está falando. É quando o paciente realmente já guardou um nível de energia, ele já entende que alguma coisa precisa mudar na vida dele, e ele vai englobar um pouco de tudo, né? Incluindo o cigarro. E aí, na parte de preparação, provavelmente ele já começa a pensar se aí ele está com vontade de pegar aquele cigarro. Aí a gente já seguindo nessa classificação, ele estaria na fase de ação. Ação já é o procedimento propriamente dito, já tem algum nível de planejamento para parar. E aí normalmente já é uma coisa que, e aí acho que entra muito o fator tanto médico quanto psicológico,
que mostra que as técnicas que a gente pode hoje ter mão, né, para ajudar esse paciente, aumenta muito a porcentagem dele realmente conseguir, né? Porque como o cigarro é muito socialmente aceito, ainda é muito difícil, né, apesar das barreiras, que exatamente a Patrícia estava falando, da parte de legislação, da dificuldade hoje que o paciente tem de fumar, já não é mais tão socialmente aceito, provavelmente quem fuma já sofre uma certa pressão, né, de amigos e família de parar de fumar, mas a gente sabe que algumas técnicas, tanto da parte medicamentosa, que é a parte médica, quanto comportamental, é a parte da psicologia, ajuda muito nesse engajamento. Porque o que a gente ainda escuta muito é o paciente, às vezes, em algum momento da vida, usou adesivo, e às vezes de maneira errada. Outra parte, passou por um médico, o médico deu uma medicação que ele nem lembra o nome. Em outra fase, ele conversou com um psicólogo, com algum método lá que ele leu, que tem que reduzir, mas na metade ele já desistiu e voltou. Então, assim, até a própria ação, é isso que eu acho que a gente, né, gostaria de sempre estar trazendo para vocês, como método mais científico, tem maneiras específicas de tentar fazer isso, que aumenta muito a chance realmente de êxito desse processo, né? Então, estamos na fase da ação, aí nós temos, né, depois a fase de manutenção, é quando esse paciente já parou de fumar, e esperamos que não, mas também pode acontecer, a fase da recaída, que é uma parte de retomada das metas, do engajamento, e voltar de novo à técnica para voltar à parte de manutenção novamente. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Patrícia? Sim, queria falar um pouco. Eu gosto de quando a pessoa. Eu gosto muito da recaída, né? Não que eu gosto, a gente não quer que o paciente recaia. Só que eu sempre lembro. Eu tinha um professor na faculdade, quando ele apresentou a teoria, né, motivacional de Prochaska e de Clement, ele falou assim, gente, a recaída faz parte do processo de mudança. Como assim? Né? Qual a diferença da entrevista motivacional para outras metodologias? É que você já espera que pode existir uma recaída ali. E isso a gente vai criando os instrumentais, né? A gente vai empoderando o paciente para que ele saiba lidar quais são aqueles fatores de risco, né? A literatura traz uma terminologia que chama DAI, a decisão aparentemente relevante para a recaída dos vícios, que é eu tô aqui assistindo Netflix, parei de fumar, encontrei um cigarro debaixo do sofá, eu vou lá e acendo na boca do fogão. Então, você mapear o seu risco de recaída, ele é super importante, né? Então, eu gosto muito também de trazer isso. É isso, Thiago, que eu queria. E lembrando, né, quando a gente está falando de recaída, ela pode ser uma parte que é natural de processo. É claro que a gente espera que não aconteça, mas também é muito normal. Sempre quando a gente está falando com alguns pacientes que já tiveram paradas de fumar, já fizeram, e é interessante que normalmente quando ele volta a fumar, tá ligado às vezes, claro que já não tem mais hábito, não tem mais comportamento de cigarro, mas acaba sempre tendo talvez a fragilidade na parte emocional. Então a gente brincava que toda a história do ex-fumante quando voltou a fumar começava com eu passei por um problema, né? Então sempre tinha alguma coisa que fez Eu me aquela balança divorciei, eu perdi o decisória, emprego, alguém morreu. que aquela balança decisória falou assim, putz, hoje eu tô assim, então vai, me dá esse cigarro. É claro que a gente está falando de um tabagismo e a gente sabe qual que é a dificuldade da pessoa de parar de fumar, mas quando a gente fala de recaída, é quase de qualquer meta que a gente cria, né? A gente está falando de Isso, exercício físico, pô, uma isso. semana eu tô doente, eu vou ter que diminuir um pouquinho a intensidade para depois voltar. Eu tô fazendo uma dieta, puto, vai ter uma noite que eu vou sair com meus amigos para comer uma pizza, vai ser difícil seguir essa dieta. Então, quer dizer, a ideia é de continuar, tentar se manter engajado, né? Então, parte do engajamento, claro que a gente está falando de organizar a energia para iniciar, mas é uma coisa que você tem que ter uma energia para o começo, para o meio e para o fim. Tentando fazer um paralelo, é igual, não dá para ser o coelhinho da São Silvestre que você sai correndo nos primeiros 100 metros e para. É uma maratona. Então a gente vai ter que ter energia mesmo. E essa energia ela precisa se renovar. No tabagismo, a gente sabe muito claramente que como é que a pessoa continua engajada assim. Então, no primeiro momento, ela pensou na saúde. Só que na hora que ela para de fumar, ela sentir que ela chegou
em casa com o cheiro do... Mulher me falava muito isso, né, de sexo feminino, paciente, de falar que ela não sabia que era chegar em casa sentindo o cheiro do cabelo limpo, fazia, às vezes, décadas. Porque o cigarro acabava, né, impregnando em tudo e não sentia o cheiro. Às vezes de falar que voltava para casa e ainda sentindo o cheiro do próprio perfume, de sentir mais sabor nos alimentos. Então é uma energia que ela vai ter que ser renovada. Condicionamento físico, para quem gosta de fazer exercício físico, percebe em algumas semanas e meses uma diferença muito grande de quando era tabagista de quando não está mais, pela capacidade pulmonar. Então esse engajamento é uma coisa que ele vai ter que ser renovado. Mas hoje, né, a ideia, e aí voltando, era falando um pouco, né? Então a gente vai falar muito desse paciente que vai estar naquela fase de contemplação, mas já passando para preparação. Acho que essa é a fase que a gente pensa mesmo que é a hora do paciente ter mais sensação que vai ter energia para conseguir realmente passar pelas situações e continuar engajado. Gostaria de complementar? Sim, não. O engajamento é uma decisão. É uma decisão bem racional. Eu lembro que eu tinha pacientes que eles já tinham diversas vezes tentado, né, parar de fumar, e a decisão de ser abstinente, principalmente quando você apresenta uma recaída, ela precisa ser acolhida na totalidade daquela situação e se construir uma decisão muito voltada na parte racional. Então, eu sempre gosto de colocar que, a partir do momento que eu me comprometo com o trabalho, eu vou me apresentar para esse trabalho num dia que eu tiver afim ou não. É uma decisão que está acima da minha emoção. Então, um dia eu acordo com vontade, outro dia sem. Não, é o compromisso, é a disciplina de ir trabalhar. Dentro aqui, para a gente pensar numa finalização do processo de manutenção, né, que é a fase ápice da entrevista motivacional, eu me comprometo todos os dias, eu me comprometo com a minha decisão de ser abstinente, independente das situações e das emoções. E isso é um processo totalmente de setting terapêutico, é um processo que acontece como? Com um psicólogo mesmo. Né? Você pode ter suas decisões anteriores de cessação, de você... a balança decisória que o Thiago colocou, que é super importante, a balança é colocar os ganhos e os prejuízos ali, qual é o meu prejuízo para parar de fumar e qual é o meu ganho? Né? Então, você tomar e de reforçar essa decisão, mas, ao mesmo tempo, se comprometer, né, com o futuro. Eu atendi lá no hospital uma enfermeira que ela falou assim, eu trabalho ela trabalhava no andar oncológico e ela via, e ela fazia uma parte de reposição dos carrinhos de oxigênio. E todos os pacientes que usavam carrinho de oxigênio eram ex-fumantes. Ex-fumantes, assim, não, eram pacientes do câncer de pulmão. Então, a gente tem que pensar que, acho que são 75% do câncer de pulmão, ele é oriundo do tabaco. Aqui, dado do Brasil, governo federal. Então, a dificuldade, e ela me falava assim, ela falava da dificuldade e da angústia da pessoa não ter a capacidade de respirar, era algo muito terrível. Ela falou assim, eu preciso parar de fumar, porque eu não quero carregar um carrinho. Mas, independente disso, a gente sempre falava, a ambiguidade, ela virá, a oscilação, ela vai vir. E no que a gente vai se prender? A decisão racional. Construir uma decisão racional é muito difícil, gente. É o que o Thiago falou, não é só para o tabaco, é para fazer exercício, é para você poupar dinheiro, enfim.
essa disciplina, essa decisão, ela é importantíssima e a gente quer te convidar e a gente quer que você construa ela. É isso, Thiago, que eu estava querendo. E, né, e essa é uma decisão que a gente renova todos os dias, né? É interessante quando a gente está falando do cigarro, que, claro que nas primeiras semanas, quando o paciente para de fumar, isso é uma coisa consciente, ele tem que quase acordar e pensar, hoje vai ser mais um dia que eu não vou pegar o cigarro e tentar fazer todos os métodos e técnicas e o que ele puder fazer para realmente não pegar. Mas, na verdade, uma pessoa que fumou, ele nunca volta a ser um não fumante, vai ser sempre um ex-fumante. Posso falar para vocês é que vai ficando num nível mais fácil, que ele não precisa ser mais racional, esse pensamento do hoje eu não quero mais. Simplesmente já está fora do hábito. Mas provavelmente quando tiver um pico de estresse, quando às vezes estiver numa fase de confraternização com amigos, às vezes principalmente com que tem acaba tendo bebida alcoólica, então as pessoas acabam ficando mais desinibidas, e às vezes tendem a achar que ainda tem controle. Não, hoje só vou dar mais um traguinho, e acaba se sentem mais tentadas a pegar. Patrícia, acho que você falou de uma vivência sua da questão de uma enfermeira que trabalhava na Onco. Nesse mesmo período eu trabalhava no hospital, provavelmente até junto com as enfermeiras, eu atendia a pneumo, né? Você vê um paciente com enfisema pulmonar tentando puxar ar e não vem, porque o pulmão perdeu a capacidade de troca gasosa. E fora algumas doenças muito específicas, no grande maioria dos pacientes com enfisema pulmonar é devido a cigarro, né? É ficar ali lesionando aquela célula do pulmão e lesiona, chega uma hora ela não consegue mais fazer a troca gasosa. Eu atendi centenas e centenas de pacientes que infartaram, que quando a gente ia fazer a entrevista eram tabagistas, eram sedentários, eram consumidores de bebida alcoólica de mais de 4 ou 5 vezes por semana, quer dizer, então também era uma somatória, né, de fatores que aumentam o risco cardiovascular. E é interessante que, assim, né, a gente sempre quer que as coisas não cheguem num ponto de que sejam irreversíveis. Claro que a gente está falando aqui, eu estou falando de cenário, que algumas coisas não tinham uma reversão. Se você tem um infarto e tem uma lesão no músculo cardíaco, aquele músculo morreu. Se já está com efizema, até um certo ponto, o efizema ele regride, acho que do leve. Do moderado em diante, mesmo que o paciente pare de fumar, aquela lesão ela vai continuar até, infelizmente, o paciente falecer com um tubo de oxigênio e faltando ar, né? Então, a gente espera que nunca vai chegar nisso. Por isso que eu falo que hoje é difícil imaginar que a gente ainda precise estar falando dos malefícios do cigarro. Mas, por incrível que pareça, como uma fase de motivação mesmo, a gente já fala. Acho que ainda é relevante, né? Sim, sem dúvida. Gente, olha, eu e o Thiago, a gente, quando foi construir nosso Instagram, a gente ficava assim, por qual tema a gente começa, né? Porque tem tanta coisa escrita, tem tanto material, né? Se a gente pensar que no Brasil, desde 89, tem política pública, as políticas não pararam, elas foram evoluindo até chegar no momento na política pública que eu acho a mais poderosa, que são os ambientes livres de tabaco, né? Ou seja, você vai num ambiente e tem alguém fumando, o dono do estabelecimento é autuado, né? É algo muito sério, muito sério. Mas eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho das dicas, né, Thiago? Falar um pouquinho dessas dicas para ajudar o seu engajamento, né? Uma das dicas que eu gosto muito, e eu sempre, a gente tinha uma entrevistinha, eu gostava de perguntar o que você está perdendo hoje por fumar? O que você está perdendo? Por que eu gostava, né, de fazer essa pergunta? Porque todo fumante, ele tem alguma perda, ele perde alguma coisa, ele perde uma função social, ele perde um evento, ele perde um tempo, ele perde ele tem, e às vezes no hábito de fumar, você está lá só curtindo ou só consumindo, você não para entender o que você, os prejuízos, né, tão fortes. Então, faça a pergunta para si mesmo: o que você está perdendo, né? Eu tinha uma paciente que ela já era 60 anos, 60
poucos anos, e a entrada do netinho na vida dela foi assim, foi o breakthrough, ela foi ali o ativador para ela poder fazer essa mudança. E ela se perguntou: eu quero ter a saúde para ver ele crescer. Né? E ela fez uma conta muito interessante. Ele tem 1 ano, eu tenho 60 anos, então eu tenho 20 anos que eu posso ter lucidez, né, até os 80 e curtir ele. Então, uma dica importante é: pergunte o que você está perdendo. E vá para o futuro. O que você vai perder? Você já está perdendo coisas. O que você vai poder perder? Né? Essa pergunta ela traz bastante reflexão. Acho que outro ponto, né, Patrícia, uma dica boa é trabalhar os medos. Né? As pessoas, às vezes, ainda, né, quando você vai pensar, é muito normal de perguntar, né, se o paciente tem qual o medo, né? E aí ele sempre fala, que eu já ouvi muito, né, do cigarro como companheiro. Então, assim, a ideia da solidão de não ter o cigarro, tanto que isso, a gente conversava muito, eu e a Patrícia, quando a gente começou esse projeto, a ideia é que, né, quanto o cigarro, ele tem, às vezes, um papel, e concorda, gente, o cigarro não é nada, assim, né, ele não tem essa esfera, só que é engraçado que a gente dá essa esfera para o cigarro, como se sem um cigarro faltasse alguma coisa. É interessante que depois, quando você conversa com o paciente que parou de fumar, ele entende que o cigarro, a única coisa que ele realmente faz é escravizar. É você ficar dependente dele para tudo. Porque ele não é esse companheiro, né? Ou se é, ele tá te matando. Então não parece um bom companheiro. Exatamente. É um amigo errado. Né? Ele é o cigarro é meu amigo. Que amigo disfarçado de inimigo, né? Você está fumando e está mutando suas células, destruindo partes do seu sistema nervoso central e por aí vai. Pode falar. Eu ia falar que uma outra coisa também que eu acho que é importante dessa questão do engajamento, de dica, é que essa é a única coisa que a pessoa tem que fazer por ela. Porque ninguém vai fazer por você. Não tem como. Eu já vi paciente que tinha acabado de infartar e olhava no meu olho e falava: eu não vou parar de fumar. E é engraçado que eu sempre pensava, né, se eu já vi paciente com câncer que falava para mim: eu tenho câncer, eu tive câncer de pulmão, tirei uma parte do meu pulmão e vou continuar fumando. Se um câncer, se um infarto não assusta o suficiente para esse paciente ter essa vontade, nada vai parar. Então, só que o problema é que exatamente o que esse paciente está abrindo mão, né? Está abrindo mão da vida dele, da saúde dele, de uma qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que tem que ser de cada um. O tratamento, eu sempre dei nesse exemplo, para mim o tratamento, ele é igual se o paciente tivesse que subir uma montanha. O tratamento, eu consigo aliviar o peso da mochila. Eu consigo fazer com que a abstinência seja menor, que ele tenha medidas comportamentais de substituição para fissura não ser tão forte, um manejo psicológico com a ajuda também, né, da técnica de estar conversando com o paciente e também sendo um alívio para o paciente naquela situação de estresse, né, de estar retirando uma válvula desadaptativa que é o cigarro. Tudo isso a gente consegue fazer, mas a motivação e a energia de passar aquela montanha é do paciente. Às vezes acontecia, né, principalmente quando a gente está fazendo um programa de uma irmã, uma mãe, um marido, uma esposa, falar assim: olha, eu paguei para o meu marido, mas ele não quer parar de fumar. E a gente sabe que a chance disso, né, dar certo é quase zero. E isso eu não estou dizendo que o paciente não pode ter ambivalência. Eu não estou dizendo que ele não pode ter dúvida. Mas ele tem que estar convicto que ele quer parar. Não adianta a energia ser do outro. Eu também falava, quando chegava nessa parte da anamnese, eu falei assim: você está aqui por quê? Porque você quer ou porque pediram? Né? Então, é tão autêntico isso, a autenticidade de falar: não, eu estou aqui porque eu quero. Essa é uma parte de sucesso do tratamento. Isso é muito importante. Se você não quer, haverá o seu tempo. E a gente vai convencer você aqui para parar de fumar em algum momento, mas o seu momento, ele valida também a eficácia do tratamento. Né? A gente tem várias instituições aqui em São Paulo, no Brasil, que eles, dentro da entrevista motivacional, o critério de inclusão para você participar do programa
é se você realmente quer ou não. Então, se você quer, você está validando a eficácia daquilo todo. Se você não quer, vamos colocar você numa educação em saúde, você vai passar daquela parte de pré-contemplação para contemplação, você vai construir a sua decisão, né? Então, isso queria contribuir com isso. Vou dar uma dica aqui, tá, Thiago? Que é uma dica que eu falava assim, a pessoa, eu não quero participar do programa, é muito tempo, e às vezes eu falo assim, gente, o que eu posso fazer, então, para esse sujeito que, de repente, vai evadir do programa? Escolha um dia para você parar de fumar. O dia de mudança, né? O dia que você vai escolher para parar de fumar, ele vai ser um marco simbólico, né? No nosso podcast, eu que falei um pouco sobre isso, a gente conversou um pouco. As datas, elas são muito importantes para a nossa lembrança e para a nossa estruturação também de história. Então, você nasceu num dia, comemore o seu aniversário. Né? Você tem um dia que você comemora a data do seu casamento, ou a data do nascimento do seu filho. A data de parar de fumar, ela é tão importante no marco histórico da pessoa que ela vai fazer com que você se engaje melhor também, né? Essa é uma dica. E marque esse dia. É um dia especial para você, é um dia de mudança. Um dos meus chefes, onde eu trabalho, ele escolheu o dia do aniversário dele. E é muito legal, porque ele anunciou para todo mundo. E ele ficou com aquele medo, porque agora eu tenho que me comprometer. Eu falei para as pessoas que eu vou parar de fumar nessa data, tal. E os benefícios de ter escolhido um dia, né, fez com que ele evitasse as armadilhas que a vida social que ele tinha, né, que ele conseguisse suprimir essas armadilhas. Então, fulaninho, vem aqui, vamos lá fora fumar. Ele já tinha tanta coisa mapeada, mas porque ele escolheu um dia, ele se preparou para isso. Eu acho que das dicas, que dica mais, Thiago, você colocaria aqui? Eu acho que é interessante, acho que quando a gente também está pensando nisso, né, até complementando, acho que ter uma data que seja que exatamente a Patrícia falou, que tem uma relevância, vai fazer com que sempre seja um marco para você, né? Que a ideia também, assim, né, o que às vezes gera muita ansiedade para qualquer pessoa que está fazendo uma coisa que gosta, né, tem essa sensação de gosto, na verdade, para mim, a verdade é muito mais uma escravidão, é imaginar, ter a dificuldade de pensar o eu nunca. Né? O eu nunca faz a gente entrar num nível de ansiedade que faz eu falar, não, nossa, não consigo e pego. Então a gente vai ter que, verdade, fracionar. Imagina que o tratamento, a primeira coisa que às vezes, mesmo da pessoa engajada, quando a gente inicia, é falar para ela, calma, a gente vai chegar lá, porque a pessoa às vezes também já está tão, na hora que ela junta energia, ela já quer ser resolutiva. Só que eu tenho medo que às vezes ser muito resolutivo faz a pessoa ter que passar por um nível de desconforto que é desnecessário, que organizado ela vai conseguir chegar lá, vai chegar no mesmo ponto, só que com um nível de desconforto menor, aumentando a chance de êxito. Então, assim, é imaginar que o tratamento, a gente vai chegar nesse ponto, tem toda uma... A gente vai tentar organizar de uma forma que tudo que é o desconforto, dentro do possível, imagino que não dá para falar que vai ser um passeio no parque, mas acho que dá para falar que dentro do possível, que dá para minimizar hoje, a gente consegue. Exato. Gente, eu acho que aqui ficam poucos das dicas. Agora, Thiago vai ter um momento aqui especial para fazer um convite para vocês. Thiago, acho que pode... assim, né? Acho que era um momento também que a gente queria fazer um pouco até a ideia, né, de lançamento disso aqui. E entender que isso também é uma construção, né? Quando a gente imaginou, eu e a Patrícia, de falar a respeito da cessação de tabagismo, de ajudar as pessoas a pensarem sobre isso, e uma grata surpresa dentro ali do Instagram, que foi o primeiro onde a gente iniciou, foi muitas pessoas procurando ali uma tentativa de como fazer isso, né?
A ideia nossa ali no primeiro momento era criar um lugar para as pessoas terem a informação, né, a gente poder ajudar, mas a gente começou a perceber que às vezes as pessoas precisavam de uma coisa às vezes um pouco mais estruturada, como o tratamento. Então, qual que era a ideia um pouco também da live de hoje era apresentar para vocês, né, a oportunidade de, depois eu vou deixar, a gente vai deixar aqui na descrição o nosso contato para os pacientes que tiverem interesse específico de um tratamento que aí tem, né, eu sempre falo, tem que ter uma técnica científica reconhecida, que é baseado na ciência, então a gente não vai fazer nada que seja fora, que é o padrão preconizado hoje como padrão ouro para tratamento de parar de fumar. Eu sei que às vezes parece uma frases meio científicas demais, mas para nós isso é importante, porque a gente está falando aqui de técnicas que são reconhecidas, né, tanto no Brasil quanto de maneira internacional, que tem metodologia específica e replicável, e claro, com uma porcentagem de êxito que supera bastante, às vezes, tentativas isoladas, como isso, simplesmente eu só usar o adesivo, ou tomar alguma medicação, ou só simplesmente tentar reduzir sem uma metodologia organizada. Então, a ideia hoje é também a gente deixar esse convite para quem tiver um interesse. A gente vai deixar um WhatsApp onde as pessoas podem nos procurar. Aí ali a gente vai fornecer um pouco mais de informação, né, de como seria isso, mas fica o convite também de vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, mandarem ali também. E, gente, a gente tem um grupo aqui no WhatsApp que foram as pessoas que mostraram interesse, né, em relação ao à nossa metodologia. Lá também a gente vai colocar para vocês o contato, né? Então, a gente agradece muito porque esse interesse a gente fica olhando assim todos os comentários. O Thiago faz esse trabalho de ler todos os comentários que vocês vão colocando ali no Instagram, né, no Instagram sem dependência, sem número 100 dependência, tá, gente? Esse é o nosso Instagram. E então, ali no nosso perfil no YouTube também, sem dependência 100, tá? Numeral 100. E a gente vai ser uma honra poder ajudar você a fazer essa mudança tão significativa na sua vida, né? E essa mudança também é na nossa vida, porque a gente acredita muito nisso. E eu queria encerrar aqui nossa live de hoje, a nossa primeira live, né, Thiago? E agradecendo a todos que se interessaram, que colocaram aqui o seu interesse, e a gente vai estar sempre colocando bons conteúdos, como você pode ver, vocês podem ver o nosso Instagram é muito bem feito, a gente tem uma equipe muito 10 que trabalha para isso, e a gente coloca também agora à disposição os tratamentos, e, por favor, nos indiquem, né? Vai ser muito prazeroso ter vocês aí. E quem, né, for ver também a live depois, fiquem à vontade de fazer perguntas. A gente, dentro da disponibilidade, a gente vai respondendo também, entrando em contato e conversando. Isso. Boa. Eu acho que as perguntas a gente pode colocar à disposição também aqui dentro desse grupo. Aí eu vou conversar com a Esther, porque é administradora. Vocês podem colocar as perguntas e a gente vai respondendo nos stories, a gente vai respondendo os comentários também. Tá joia? Um abraço para todo mundo. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Boa noite.